Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. Meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado o Vinícius, o arroba Vinícius Lobo Juste. Brincadeira. Também aqui conosco não está hoje aqui a dona Érica Martins. Um grande abraço para a Érica. A Érica tá o quê? Tá aumentando o PIB do Brasil. Essa guria não para. E hoje a gente vai conhecer a história de uma imobiliária fortíssima aqui da nossa cidade. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Gurizada, então já começa a seguir no arroba SebraeRS aí também. Também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Impulsione seu negócio com design, tráfego pago e registro de marcas. Chama lá no Instagram no arroba Agência Arcona. E também, é claro, falamos para a VG Gestão de Resultados, Projetos e BPO nas áreas de gestão, de estratégia, de finanças, gestão de pessoas, segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o arroba VG Associados e saiba mais. Fala, seu Vinícius, tudo tranquilo na Santa Paz? Buenas, já que a Érica não está aqui, no bom dia, boa tarde, Sim. Boa noite. Quem está nos escutando aí no melhor momento do seu dia. Estamos com dois convidados aqui que... Umas lendas do mercado imobiliário, hein? Não, e só a pré-conversa aqui, os bastidores, já rendeu um programa inteiro, né? É verdade. Pô, o pessoal que tá ouvindo aí, essa aí vai ficar... A gente vai ficar devendo, né? Muito bem, então, gurizada, para falar sobre a história empreendedora da Firosolto, nós trouxemos eles, nossos poderosos. Muito bem, então, gurizada, para contar um pouquinho da história empreendedora da Firosolto, nós trouxemos ele, o sócio fundador, o Henrique Firosolto, e o sócio diretor, né, comercial, o Rodrigo Firosolto. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor, né? E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da sua trajetória, quem são. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. Sabendo agora, né? Eu não sabia que tu é filho do Wagner. Né? E tu é filho do Mauro Juste. É isso? Isso, olha. Parceria das antigas, assim. É um prazer muito grande estar com vocês. Maravilha. Conta um pouquinho pra nós aqui, um pouquinho do Henrique. Rapidamente, o pessoal saber, assim, pelotense da Gema. Sou rio-grandino. Aí, ó. Sou rio-grandino, vim pra cá com 8 anos de idade. Comecei estudando no colégio Pedro Osório, na época que Pedro Osório ainda era na Voluntários com o Barão de Santa Tecla. Isso faz muito tempo. Isso faz muito tempo. E na realidade me criei aqui, né? Meus amigos todos são praticamente todos de Pelotas. Tenho alguns amigos e familiares em Rio Grande, mas a minha juventude, a época de jogar futebol, nadar, sempre foi na região de Pelotas, onde eu criei aquela questão dos amigos que a gente faz para a vida toda. Sim, sim. Então comecei aqui, lá nos anos 80 fui trabalhar em banco, trabalhei em banco, no Banco Nacional, durante 6 meses eu trabalhei como escriturário e tive a felicidade em seguida de ser chamado para fazer um trabalho especial na gerência de pessoa física, que era um lançamento novo. Antigamente os bancos só trabalhavam pessoa jurídica, tá? Então eu comecei a fazer esse trabalho na pessoa física, fiquei gerente depois, acabei atuando em Pelotas e Rio Grande, e chegou lá em 1984, eu trabalhava no Banco Maisonave, um banco tradicional de Pelotas, do estado do Rio Grande do Sul. Trabalhava muito a classe alta de todo o estado, pessoa física. Em 84 o banco teve aquela intervenção dos bancos, vocês não vão lembrar, né? Na época de inflação, era uma época de inflação. Acabei saindo do banco, e o Banco Meridional comprou o Banco Maisonave, a massa falida, vamos dizer assim, e aquilo me chamou muita atenção, porque eu era gerente do banco na pessoa física, e no primeiro salário que eu recebi, eu vou chutar números aqui, mas eu recebia 6 mil cruzeiros novos, era outra moeda, e no primeiro salário meu contra-cheque veio 3 mil salário e 3 mil comissão por função.
Opa! E aquilo me chamou a atenção. Eu digo, pô, eu hoje ganho 6. O banco vai me tirar da função de gerente e eu vou ficar ganhando 3. Eu não vou querer mais isso para mim, eu vou querer acabar saindo daqui e abrir uma empresa. Naquela época, eu já era casado com a Andréia, né? O pai dela tinha uma construtora em Pelotas, e ela também trabalhava no banco, e eu disse, pô, quem sabe a gente abre uma imobiliária, vamos começar a trabalhar em imobiliária. Na mesma época eu fui convidado para trabalhar no Intercity, que era uma financeira do Citibank. Comecei a trabalhar e resolvemos abrir a imobiliária. Então, em 1986, a gente teve uma experiência de tentar colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido na área financeira, que era na época dos bancos, né? Então, o meu aprendizado foi através do financeiro banco. E eu resolvi partir para ser empresário, e a gente aí vê todas as diferenças de ser funcionário para ser empresário. Esse início foi muito preocupante, porque a gente não sabia, a gente tinha que arriscar muito, mas como a gente também não tinha nada, era fácil arriscar, né? Não, maravilha. E aí, Leandro, Vinícius, primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade, né? Ficar sabendo agora também que é o primeiro podcast, né? O podcast mais antigo aí do Brasil em relação à gestão e empreendedorismo. Então, pô, e é daqui, né? Eu acho que muito do que a gente faz, a gente olha para fora e a gente, mesmo desfrutando da mesma cidade, acaba descobrindo situações e a gente tem tendência de olhar para fora e como é importante olhar para dentro, né? E ver tudo que acontece aqui na nossa cidade. Depois dessa aula de história, né? O meu currículo, de alguma forma, é bem menor, bem menos extenso, né? Eu tenho 34 anos, hoje estou à frente da loja de vendas ali da Ferrosolto, então direção comercial, né? Da Ferro, no que diz respeito à área de vendas ali. A minha trajetória com a empresa, sou advogado de formação, me formei aqui na Universidade Federal de Pelotas, sou pelotense, não sou rio-grandino. E a minha trajetória na empresa começou em 2006, né? Então, em 2006 eu acabo o ensino médio no Gonzaga, passo na Universidade Federal ali para fazer Direito, e então logo o ano letivo começa, março de 2007, eu começo a trabalhar na imobiliária, e aí eu fiz o que estava muito na moda naquela época lá, se a gente for para grandes empresas, grandes corporações, assim, Ambev, bancos, né? Era aquele formato de trainee, então o estagiário que entrava, que passava por todos os setores da empresa, que se desenvolvia lá dentro, que, né, respirava e entendia de todos os assuntos para poder seguir ali a sua trajetória. E aquilo, de alguma forma, nos impactou lá na época, e foi assim que eu comecei, né? Então eu comecei como office boy, consultor de locações, administrativo de locações, contratos, condomínios, então... E ao final do ano de 2007, começo de 2008, que eu comecei a lidar com o mundo das vendas, e aí não foi amor à primeira vista, né? Mas de alguma forma ali me senti muito impactado por aquilo, e a minha trajetória se deu, né, desde começar na corretagem até hoje estar na direção. Esse crescimento foi todo dentro da Ferro aí ao longo desses últimos 14 anos. A escolha do teu curso já tinha relação com isso? Tu fez direito já pensando em seguir na empresa, ou tu tinha outras ambições, outros sonhos? Eu tinha um sonho de ser tenista. Eu que queria que ele fosse para a empresa. Deixa eu perguntar para ti. Eu tinha um sonho de ser tenista, né? Até hoje eu digo assim que dentro do esporte, sou muito apaixonado por esporte, então acaba que tudo que a gente leva para a empresa a gente pega de referência, assim, de grandes treinadores, de atletas, né? Da mente dessas pessoas, a gente tenta trazer cada vez mais para dentro da nossa realidade, assim. Mas aí a gente conta a história que faltou incentivo, não, faltou qualidade técnica, faltou altura, qualidade técnica e tudo. E aí eu me lembro muito assim de conversas, né, do ensino médio, da gente, eu e o pai conversando no carro, eu tenho um tio advogado também, né, então dele falando assim, eu sempre buscando alguma relação entre a vida que eu vi os meus pais terem e a vida que eu de alguma forma gostaria de ter, né, e o direito talvez das profissões hoje tenha sido aquela que mais fez sentido lá naquela época, né, então a escolha do curso tinha já um quê de continuidade ali na empresa. Mas uma parte interessante disso quando eu coloquei ele para trabalhar na imobiliária, e começou como office boy,
as pessoas perguntaram, como assim? Vai botar teu filho para trabalhar de office boy? Eu digo, pô, qual é o problema, cara? Naquela época, mais do que o normal colocar, até porque o aprendizado, para quem quer, entendeu? Ser empresário, ou para quem deseja, eu desejava que ele fosse, obviamente, eu acho que essa questão de passar por todos os setores da empresa, saber o sacrifício que um office boy tem de entrar na fila para pagar o IPTU, para pagar o SANEP, e qual é o caminho que ele tem que percorrer para poder pagar o ITBI, sabe? O cara que vai lá, não vai esperar um pouquinho, vai falar com alguém para tentar resolver o problema dele. Isso aí que eu acho que foi fundamental, por uma das partes, obviamente, né? Mas no início de carreira para o Rodrigo, saber das dificuldades de cada função. Então ele começou com office boy, foi atender na recepção, foi trabalhar no financeiro, foi trabalhar nas locações, ele foi trabalhar no administrativo. Então, e toda hora que tu sai, tu tira o teu conforto, é muito bom, porque tu toma cada paulada. Aí que é bom. Tu toma cada paulada, porque tu acha que tu sabe, tu não sabe absolutamente nada. Né? Felizmente o Rodrigo sempre teve essa questão do aprendizado, assim, o Rodrigo sempre foi muito atento. Então foi muito importante esse início de carreira para ele, passando por todos os processos dentro da empresa. Não, e tu consegue sair dali com uma visão muito ampla do funcionamento, né, de tudo. Bah, facilita uma barbaridade negócio. Mas o que me chamou a atenção também disso foi, eu tinha um amigo que estava fazendo pós-graduação na Espanha, né? E é um cara, estudioso, coisa e tal. E eu disse para ele, cara, meu filho está passando por tudo isso. E ele me olhou e disse, cara, se eu tivesse tido essa oportunidade, porque eu estou fazendo pós-graduação aqui e eu não sei como é que funciona lá na ponta, sabe? Então, isso me chamou também a atenção de permanecer fazendo com que ele fizesse tudo isso. Perfeito. Maravilha. Vamos voltar algumas casas. Vamos falar um pouquinho do início, né? Tu falou lá que foi então uma mudança de carreira, onde tu teve um desafio que tu teve que ir para algum caminho. Que gostou da comissão, me chamou a atenção isso. Na verdade, ele ia perder a comissão e foi buscar uma outra fonte de renda, né? Mas o mercado imobiliário a gente sabe que tem altos e baixos aí ao longo de toda essa trajetória. Relembra uns capítulos para trás aí, como é que foram os primeiros anos, né? Então, vocês já começaram de que porte? Já tinha funcionário? Conta um pouquinho dessa trajetória aí, degrau a degrau. Já deveria ter aquelas, eu não sei da época, né? Mas as imobiliárias mais da época, assim, né? As mais fortes ali. Aí hoje tu entrar novo, talvez seja mais fácil, mas na época devia ser mais complicado, né? A gente ainda trabalhava no Cardex, né? Talvez vocês nem saibam o que seja um Cardex, mas era aquele arquivinho onde tu botavas todos os teus imóveis manualmente, tu fazia a descrição dele pelo apartamento na Anchieta, então estava no ar, né? Anchieta, então tu fazia por endereço. Fazia toda a descrição do imóvel, as informações eram muito detalhadas, mas eram difíceis de tu achar rapidamente, né? Então era tudo muito manual, muito manual. Nós começamos lá em 86, onde não tinha computador, gente, sabe? Era máquina de escrever, memória. Era máquina de escrever. Não, e a memória ajudava muito, porque tá a gente não tinha. A velocidade está na mente ali, né? Porque a própria fotografia não era o que é hoje, né? Essa facilidade que a gente tem. De acesso à informação, né? Não tinha nada disso. Tu não tinha imóveis fotografados. Pois é, eu ia perguntar isso. Não tinha. Era tudo. A fotografia também era uma coisa caríssima na época, né? Pra fazer assim a lote. Talvez vocês não saibam, mas o mais caro de uma empresa naquela época era a linha telefônica. Entendeu? Tinha que alugar a linha. Tu tinha que alugar a linha para comprar uma linha, um PABX que a gente chamava, uma central de atendimento, era uma fortuna. Era um baita investimento, né? Era um baita investimento. Então tem uma cena muito engraçada. Logo que nós abrimos, eu sempre fui muito com a intenção de crescer. Eu quero crescer, eu quero ganhar, sabe, essas coisas assim, vamos crescer, vamos fazer investimento. E aí é muito caro, uma linha custava tipo $1.000, então seria 5.000, 6.000 reais. Naquela época a relação era muito maior ainda. É como se fosse hoje uns 15 mil reais para tu comprar uma linha de telefone. E aí nós sempre batalhando, porque a grana sempre foi muito curta, né? E chegou um determinado tempo, eu tinha recebido um dinheiro do banco quando eu saí,
E se agora nós vamos comprar, olhei para a Andréia, que era minha sócia, a mãe do Rodrigo, se agora nós vamos comprar uma central telefônica e vamos botar 3 linhas. E ela me olhou, mas pra quê? Se ninguém nos telefona. Sabe aquela coisa assim? Eu digo, não, mas se nós temos uma linha e alguém nos ligar, vai dar sinal de ocupado. Eu acho que a gente tem que ter mais 2 linhas. Sabe? E naquela época... Olha a visão do cara. Mas era o WhatsApp da época, né? Era, enfim, o meio de comunicação principal. E naquela época, realmente, a grande publicidade eram os classificados do Diário Popular, Diário da Manhã, mas o grande carro-chefe, vamos dizer, o carro-chefe era o Diário Popular, onde a gente fazia muitos anúncios e naquela época, gente, assim, eu acho que não é demais dizer que Pelotas tinha 180, 190 imobiliários, tá? Então era uma loucura o que tinha de imobiliário. Era o caderno de classificados. Então era onde tudo ocorria. Pô, muito olhei esse negócio. É do meu tempo. Eu cheguei a pegar bastante ainda os classificados. Mas daí não era tão grande quanto... Provavelmente não. Mas... Eu fiz anúncio. E era caro aquele negócio, né? Era caríssimo. Era por palavras, né? Tu fazia um classificado por palavras. Ou tu fazia meia página colorida. Pô, aí sim tu mas sabia que era caro. Mas colorido eu acho que chegou aqui muito tempo depois. Então realmente esse início foi muito doloroso, muito difícil. Porque a gente pagava aluguel, era o antigo Banco Real, ali na 15 de novembro, depois virou Nasceu como, até uma curiosidade, assim, né? Nasceu como Recanto Imóveis, né? Em 1986, então eu não era nascido ainda, mas já escutei essas histórias algumas vezes. Começou com o pai e com a mãe. E eram os dois, de fato, era um atendendo o telefone, o outro saindo, né? Então foi essa sociedade que se começou lá atrás, como Recanto, até comprar o prédio em 1990. 1989. Então, no ano que eu nasci, em 1989, comprar o prédio que hoje permanece, né? Na Gonçalves Chaves 762 ali, de 89 para cá. São 34 anos de Firossolto Consultoria Imobiliária, né? Foi ali que foi a transação. Foi ali que trocamos de nome. E por que trocaram de nome? Porque Recanto Imóveis, naquela época tinha Recanto, Requinte, Casarão, era tudo voltado, né, para esses nomes, vamos dizer assim. E a agência de marketing era a SPS do Pachecão. Eu acho que tu tem um primo Juste também que trabalha no marketing. Um tio teu, eu acho. Deve ter. A família Juste. Juste tá tudo espalhado, né? E numa reunião, assim, eles falaram, olha, a gente tem que terminar com essa história, vamos fazer um nome totalmente diferente. E aí resolveram, dentro de todas as marcas, fazer a Firossolto. E eu fiquei apavorado, porque Firo se escreve F-U-H-R-O, é furo solto. Pois Eu digo, como é que vocês vão fazer isso acontecer, gente? Vocês sabem? Não, as pessoas vão aprender a falar, vão entender, elas vão fazer rádio. Naquela época era diário e rádio, né? Sim. E aí fizemos realmente bastante rádio, mas quem chega de fora, muitas vezes ainda... é furo solto. É furo solto. Em Pelotas, furo solto. Até Kibiloco já foi. Até motivo de Kibiloco já foi. É o marketing, né? Fala de nós. Tá falando de nós, tá bom. Exatamente. Mas vocês começaram já com aluguéis e vendas? Não. Só vendas, só aluguéis? Vendas. Eu trabalhava muito com imóveis que a gente chama de terceiros, né? Imóveis prontos e lançamentos. Então a gente trabalhava só vendas. Absolutamente tudo de vendas. E naquela época ainda tinham 2, 3 empresas, que era o Casarão, a Pipe e talvez o Alceu, o Showish, eram os que trabalhavam com locação e os imóveis eram exclusivos. Então era sempre muito difícil entrar nos imóveis para fazer a locação, porque eram de exclusividade. Então tu não conseguia nunca, sabe, entrar nesse mercado. E foi aí que a gente teve uma ideia muito legal de marketing também, né? Aí já era o Jefferson da Megusta, não sei, né? O Jefferson fez um trabalho muito especial para nós, que era acomode-se por aqui. A gente começou a mandar teaser para os proprietários de imóveis, dizendo que a gente alugava mais rápido. Deixa aqui seu imóvel também,
já que era exclusivo, deixa aqui também que a gente aluga mais rápido, Começou a fazer um trabalho foi um trabalho muito forte de teaser, depois a gente entrou com um jornal, e naquela época foi o primeiro trabalho que a gente desenvolveu de telemarketing, né? Então, nós tínhamos 6 pessoas muito bem preparadas para falar sobre tudo que o proprietário gostaria de escutar sobre a locação. E ali a gente conseguiu formar uma carteira, embora pequena, mas já era quase 200 imóveis para quem não tinha nada. E aí começou... E a gente realmente, porque não tinha nada, alugava mais rápido. Então a gente começou a alugar bastante e isso aí virou uma roda. Felizmente foi um ciclo muito virtuoso. E pela tua fala, assim, vocês sempre investiram muito em marketing, no desenvolvimento, a aposta em agência, porque isso não era existia, obviamente, lá atrás, mas não era uma prática tão comum como é hoje, por exemplo, né? Eu sempre tive muita vontade, como eu disse lá no início, de crescer. E não sabia como crescer, eu sabia que eu necessitava de uma organização para crescer. E aí naquela época, lá no início, um pouquinho antes do marketing, eu contratei uma empresa de Porto Alegre para fazer gestão de pessoas. Né? E foi uma coisa assim bem... um aprendizado gigantesco, porque as pessoas ainda não tinham nem um cargo que tu pudesse dizer para ela qual a função. Né? Não estava descrita a função daquela determinada pessoa. Então aquilo foi bem no início, assim, a gente começou a fazer um trabalho de gestão de pessoas e a partir dali eu vi que, isso aqui é um belo de um caminho, começamos a estruturar, depois com a história do próprio Pacheco, a SPS, começamos a fazer um trabalho muito legal de marketing, sempre investimos muito e agora, só para dar uma ideia para vocês, naquela época tinha rádio e jornal escrito, né? E também tinha televisão, que era a RBS ou a Manchete. Entendeu? Tu fazia uma propaganda de 30 segundos, toda a região sul sabia. Né? Tu atingia o teu público muito mais facilmente. E aí as coisas começaram a ser tão divididas que hoje, para tu atingir, tu realmente tem que ter muita gente especialista para dizer como é que tu vai atingir o teu público por completo. É muito difícil. Eu acho hoje uma das tarefas mais difíceis, porque é difícil tu conseguir um lead qualificado, sabe? Isso aí é um... Cara, cada vez que a gente entra nessa conversa, eu vou à loucura. Dor de cabeça. Eu vou à Ao loucura, mesmo tempo que a gente tem mais informação, é mais difícil tu interpretar os dados e, enfim, fazer a campanha girar e desenvolver essa ação, seja qual for, né? Uma boa, gurizada. E aí, nesse desenvolvimento aí, é no mesmo local, então, desde... Final do 89 eu fiz a aquisição da casa e em 90 a gente se mudou. Aí quando a gente fez a transferência da Recanto Imóveis para Feira Soto. Foi ali. E quando é que começou a trabalhar com também essa parte das locações? A gente possivelmente assim foi em 93 mais ou menos, 90 e... Ah, não, mas já isso tudo na minha mente já tá pensando, não, 2000 e pouco, não sei porquê. Já foi 93 mais ou menos a gente começou mas de 86 a 93 sim. Era só vendas. E aí tu começa a ter uma equipe maior? Pois é. A gente começa, claro, eu tinha conseguido o Leonardo Barcelos, uma figuraça, assim, já faleceu, um baita no profissional, e ele fazia todo o processo de locação naquela época, né? Então, claro, a gente alugava 8 imóveis por mês, 10 imóveis por mês, 6 imóveis, então isso era uma coisa que uma única pessoa ia dando conta de absolutamente tudo. Aí depois tu começa a crescer de tal forma que tu precisa ter, além do atendimento, a desocupação, a entrega das chaves, aí começa... Aí tu não para mais. Mas aí também, ao mesmo tempo que tu vai crescendo o trabalho, vai crescendo a remuneração, vamos dizer assim, né? Entra dinheiro de formas diferentes, por serviços diferentes, né? E aí tu consegue escalar um pouco também o negócio. Eu acho que o início é muito difícil. Eu acho que para começar hoje seria muito difícil também, sabe? Porque tu chega a um determinado número, talvez com o passar do tempo agora, com a inteligência artificial e com as coisas que possam ser mais automáticas, talvez tu consigas diminuir o número de pessoas trabalhando.
Porque naquela época a gente fazia um cálculo, assim, hoje eu tenho 200 imóveis alugados, eu tenho 6 colaboradores. Aí depois tu tem 250 imóveis alugados, bom, agora já não dá mais 6, nem 7, são 8. Aí tu chega a 400, não são mais, são 8, são 14. Sabe, a escala aí muda. Aí começa a assustar também por outro lado, né? A escala muda, sabe? Então é muito difícil essa relação, até realmente tu chegar a um determinado número que seja composto e satisfatório, porque tu precisa de muita inteligência digital, sabe, software hoje é demais para tu conseguir um software que te traga todas as respostas. Sim. E aí tu fica à busca de 1, de 2, de 3, e esse faz só isso, e esse faz aquilo. É muito complicado, Eu tenho uma outra pergunta, que ela é mais da parte pessoal, assim, né? Cara, como é que é empreender com a tua cônjuge? Foi sempre muito bom, cara. Sempre muito bom, não tenho absolutamente nada a reclamar sobre isso, porque a gente conseguiu naquela época fazer com que as coisas acontecessem e chegava em casa, a gente tinha a consciência de não debater mais sobre o processo, inclusive porque o Rodrigo nasceu em 89, então 3 anos depois a gente começou a misturar. Isso aqui não vai dar certo. Então, mas assim, na hora de bater martelo, quem tinha que bater martelo era eu. Sabe? Então tem até uma cena que é muito interessante, o Rodrigo sabe disso, e a gente estava sempre correndo atrás do dinheiro. Sempre. E para comprar essa casa na Gonçalves Chaves, eu tinha guardado um dinheirinho, assim, sabe? Recente, tinha trocado de carro, sabe? Aquela coisa. Deu aquela assim, respirada, assim, né? E aí surgiu a possibilidade de comprar casa na Gonçalves Chaves, que não era, posso dizer para vocês, naquela época, centro era 15 de novembro e Andrade Neves. O resto já não era centro. Sim. Sabe? Eram as ruas que não tinham quase movimento. E eu olhei para essa casa, consegui fazer uma proposta para comprar essa casa. E quando eu disse para ela que eu estava comprando essa casa, ela disse, não é verdade. Não pode ser verdade que a gente vai comprar essa casa. A gente recém agora conseguiu, sabe? Então isso foi na hora que a gente tinha que fazer o investimento, eu tinha que determinar, pelo conhecimento que eu tinha e achava que tinha, de fazer os investimentos na hora certa. É muito difícil. Foi bom, mas sempre foi muito... Quando chegava... Se tu não desligasse à noite, tu estava liquidado. Não, isso a gente fala, cara, tem muitos casais que passam por aqui, empreendem, né? Muitas histórias que começam dessa forma. Até o meu negócio também começou dessa forma. O Vinícius também trabalha, né, com a cônjuge, posso dizer assim, não? Estamos em processo. Cara, não fala da minha vida pessoal. É né? desafiador. Não, mas isso é legal porque, cara, tá no DNA do empreendedor brasileiro. Muitas vezes se começam uns negócios assim, né? Isso que eu ia comentar, a gente tá num processo agora dela se afastar da empresa, seguir na carreira dela, na outra carreira dela. Mas justamente por isso, por entender qual é o momento importante para tu conseguir também dividir responsabilidades, porque a gente sabe que quando inicia não é nada fácil, mas também saber o momento que cada um pode seguir o seu caminho ou não, né? Ou pode seguir dentro do mesmo negócio. Mas eu ia fazer só o gancho, porque a gente fala aqui em Pelotas que se tu pegar, sei lá, 3, 4 quadras para um lado para o outro, tá praticamente 80% das imobiliárias da cidade. Ficou um hub ali na nossa volta. Ali. O pessoal faz esse hub de inovação, a gente tem um hub de imobiliária ali, ó, horizontal, não precisa ser vertical. Acredito que naquela época tu falou também que tinham muitas imobiliárias. Como é que é crescer, como é que é empreender num mercado muito sangrento, né? Se fala muito de oceano azul, oceano vermelho. Eu acho que o ramo imobiliário em Pelotas sempre foi vermelho, porque eu acho que nunca foi um mar tranquilo de se navegar. Como é que foi crescer? Porque daí tu tá falando, vocês adquiriram casa, vocês foram aumentando portfólio num mercado que não dá pra ter certeza de nada, né? Tu não tinha como enxergar assim, não, agora eu tô bem, agora... Como é que foi? Falasse uma palavra que eu adoro, o oceano azul. Tá? Foi um dos livros que fez eu pensar completamente diferente. Se vocês não leram, leiam, porque é sensacional esse livro, né? Então foi o livro que me fez pensar diferente. Mas o que ajudou muito na nossa trajetória, eu não tenho dúvida em relação a isso, a gente falou um pouco do Cláudio Gastal aqui, né? Antes, foi a questão do PGQP, foi o Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade, que é um programa que é uma universidade para a empresa. Ali tu consegue visualizar
quais são os melhores caminhos para que tu possas realmente crescer. E aquele trabalho é um trabalho totalmente desgastante, é um trabalho muito pesado, porque a gente tem que ter uma equipe muito forte, que aguente, porque aquilo ali é uma coisa chata, uma coisa de ler, reler, ponto a ponto, sabe? Então, e as evidências? Cadê as evidências? Cadê as evidências? Sabe? Essas coisas, mas assim, quando tu tem uma equipe forte e que não desiste, né? Então tu fazia o planejamento estratégico para 5 anos, que hoje não se faz mais, mas tu fazia para 5 anos, pontos fortes, pontos fracos, sabe? E muito plano de ação. Só que a gente fazia muito plano de ação e não tinha como tomar conta de todos aqueles planos de ação, e chegava o ponto que dizia, pô, para que eu fiz tudo isso se a gente não conseguiu? Aí tu vai diminuindo. Mas aquilo ali foi um processo que ao longo dos anos a gente não abriu mão. E eu julgo como uma das partes de sucesso foi ter participado desse programa, né? E a outra coisa, a equipe. A equipe é fundamental, fazer um investimento na equipe de todas as formas. Tudo que tu fizer de investimento na equipe é pouco. Né? Embora hoje essa garotada, essa gurizada, não tenha mais o compromisso que os antigos tinham com a empresa, sabe? As pessoas ficavam trabalhando na empresa 15 anos, 18 anos. Nós tivemos corretor que trabalhou 21, 22 anos, 23 anos até pouco tempo atrás. E hoje tu pega uma gurizada que está lá, aprende e já acha que pode sair, e sai mesmo, né? E monta a empresa dele, e sai, não tem medo mais, e sabe? Tivemos um programa, agora foi no ar, acho que questão de 2 semanas atrás, que é exatamente isso. A gente trouxe a Cibele, que é lá da Ampla, falando sobre esses desafios de gestão de pessoas, né? Os desafios passado, presente e futuro. O que nos espera com gestão de pessoas, principalmente com essas mudanças de gerações, né? Quais são as prioridades. Mas deixa eu perguntar pro Rodrigo agora como é que é a tua inserção, porque quem está nos escutando até agora não tem noção do tamanho da Ferrosolto. A gente ainda não comentou sobre isso aqui. Quando tu entrou na empresa, quantas pessoas tinham e quantas pessoas tem hoje? Mas antes de responder, eu só queria dizer que é muito mais fácil trabalhar com a ex-esposa do que com ele, tá? só pra que fique claro. Deu uma cutucada? Muito mais fácil. A essa hora. Ele é muito durão e agora pode continuar. Mas não, eu acho que eu pego a imobiliária nessa fase de transição, assim, de alguma forma. Eu fui espectador muito tempo, participei dessas longas reuniões aí de PGQP, de evidências, de plano de ação, aquela coisa que eu dizia, o que eu tô fazendo com a minha vida, que eu tô aqui dentro, né? Quero jogar tênis. Não é aqui que eu quero estar. Mas eu acho que tudo isso vai forjando, assim, tudo isso vai moldando, vai te dando noção, vai dando aquela visão sistêmica, né? Que é o que a gente tanto espera, assim, tanto anseia. E de alguma forma... Eu acho que eu divido a minha vida na Ferro em 2 momentos, assim, de 2007 a 2015, né? E depois de 2016 em diante ali, porque nesse primeiro momento, de fato, eu fui trainee, eu passei por todas as áreas, eu era um jovem imaturo, assim, que fazia a sua faculdade lá pela manhã, trabalhava à tarde, cursei 5 semestres de administração também, concomitante a tudo isso. E a empresa ela era moldada e muito grande, ela era referência para os proprietários à época, né? A gente sabia isso porque posicionamento em jornal, né? A gente tinha a função do PGQP, trabalhar de terninho, né? Então a gente aparentava alguma coisa lá naquela época e nós tínhamos, acho que 40 funcionários, né? Seria essa a ideia, mas uma equipe de corretores de 15, 18 corretores, foi essa a imobiliária de 2006 a 2014, 2015 ali. Eu saio para fazer uma trajetória de 1 ano e meio numa empresa do pai, na HFM, é uma empresa especializada em lançamentos exclusivos, né? Que foi criada em 2010, com a chegada do Terra Nova em Pelotas, Moradas Pelotas, Moradas Club. Que arrependimento de ter comprado, diga-se de passagem. Moro lá. Moro lá. Me lembro como se fosse hoje, cara, era 82 mil, acho que era. 59 mil era uma casa no Moradas Pelotas, com 17 mil de subsídio pelo Minha Casa Minha Vida. Né? Saía 42 mil reais a casa em 2010. Eu comprei de repasse. Eu comprei de repasse por 96.
Hoje eu... Uma casa nova, terra nova. Terra nova. E eu quase comprei, acho que foi tu que me ofereceu o decorado da esquina. Pode ser. Que eu acho que eram 150 mil com tudo dentro. Isso. E aí eu comprei em parceria com meu irmão, hoje moro na casa. Cara, eu já recusei proposta de 400 mil. 400. Valorizou, porra. Mas enfim. Muito. Não, e aí até um parênteses, sim, mas então em 2015 eu faço essa trajetória, eu me formo, eu volto para a empresa, eu saio para ter uma experiência de 1 ano e meio ali numa empresa parceira, né? A gente não diz que é do grupo, porque tinha um outro sócio, aprendo muito sobre vendas e aí de fato me entendo a minha posição, entendo aquilo que eu quero para mim, para frente, para o futuro, volto para a Firô, que de fato minha casa, né, onde eu nasci, onde eu me projetei de alguma forma assim profissionalmente falando, e aí a gente começa a crescer. Então eu volto para a Firô tinha perdido o mercado, a gente tinha sofrido ali com a crise de 2015, 2016, era ano de impeachment, o mercado imobiliário estava em baixa. E a gente volta e participa de um lançamento aqui em Pelotas do Aqua Residence Club, o primeiro lançamento da Porto 5 nesse modelo de bloco de concreto, né? E, cara, aquilo ali a gente comeu grama, sabe, respirou, trabalhou intensamente durante 30 dias de pré-lançamento e aquele lançamento foi um estouro. São 280 unidades. Se eu não me engano, e ele foi vendido todo numa manhã inteira, ele foi reservado, depois com a sequência das entregas do contrato, foi todo vendido em 3 dias, vamos dizer assim, com o contrato assinado e tudo mais, e a gente fica de líder, vende 55 unidades lá na época, de alguma forma enche o caixa da empresa, né, por entender toda aquela preparação, eu digo assim, tá, agora a gente vai por esse caminho e vamos sair daqui porque essa casa não nos atende mais, nós só temos 16 corretores, 18 corretores aqui, nós precisamos crescer, nós precisamos de espaço. E aí a gente, eu dou mais um grito de independência, vamos dizer assim, né, para que a gente de fato consiga começar a crescer dentro da área de vendas com mais entusiasmo, com mais força, e a gente aluga o que hoje é a loja de vendas ali da Firô, na Félix da Cunha 670. Então hoje a gente conta com... falando de números, né, Vinícius? A gente está com 50 colaboradores na Félix da Cunha, né, trabalhando entre corretores e administrativo. Temos um corpo de administrativo ali, correspondente imobiliário, analista de contratos, marketing. Resolvemos a nossa vida ali internamente no que diz respeito a isso. E na sede da Gonçalves Chaves, que trabalha com locação e condomínios, temos mais ou menos 65 pessoas também. Então hoje é como se 115 pessoas diretamente, né, estivessem sob nossa responsabilidade. Tá louco. Eu acho que nessa trajetória que tu tá comentando, assim, eu acho que um ponto justamente da época que se falava, que se encaminhava para isso era tecnologia, marketing, rede social. E eu queria saber o seguinte, qual foi a importância desses pontos aí para fazer esse reposicionamento, esse posicionamento, né, da Firô? Eu acho que quando eu volto, assim, a gente tinha uma base de dados gigantesca, né? Porque, de fato, eram 2.000 imóveis alugados lá na época. Então, uma base de 2.000... Não vou colocar 2.000 proprietários, né? Mas quase isso, entre inquilinos e proprietários, condôminos. Hoje temos uma carteira de condomínios bem significativa também. Então, a gente entendeu que tinha muita informação na mão e que a gente não estava sabendo utilizar tudo aquilo, né? Então, eu volto e nesse lançamento que nós entendemos que era uma oportunidade gigantesca de fazer volume de vendas, né? Fazer VGV... Sim. Agora é relacionamento, agora é ligação, trabalho, né? Call center, dia e noite, é respirar isso aqui para fazer dar certo. E aí estava começando a chegar, ainda não tinha um anúncio pago, né? Nas redes sociais. A máquina de vendas da imobiliária hoje em dia é muito focada nisso, né? Mas na época, para tu fazer esse volume de vendas numa manhã, cara, completamente diferente. É, né? Muito diferente. É uma preparação, né, uma pré-preparação mesmo, assim, e eu fiquei viajando no tempo, assim, com todas as histórias que o pai contou aqui, o quão mais difícil era, o quão a gente não consegue nem imaginar, assim, o que é não ter um telefone, o que é pagar, vamos lá, valor presente, 15 mil reais para ter uma linha telefônica, né, a tua única maneira de contato era o telefone, para tu ir pra rua era placa, né, para ser visitado, enfim, era outro mundo, né?
E hoje a gente tem esse avanço absurdo dos dados, das informações, de não saber o que é relevante, de tentar ser relevante no meio de uma timeline lá que não para de caçar, né? Cliente, de te oferecer estímulo. Então, e eu acho que o mundo, tem a lei de Moore lá, né? Eu não sei de quanto em quanto tempo os dados já se multiplicam, mas eu acho que o mundo das vendas de 2017 já é completamente diferente do mundo das vendas de 2023, né? Sem dúvida. Então, o sucesso do Aqua foi aquilo, foi muito trabalho concentrado, um produto específico, né? Trabalhar de maneira segmentada, com uma equipe segmentada, para fazer aquelas coisas acontecerem. E aí a gente volta a esses pontos, pessoa, né? Equipe. E a tecnologia da época era a vontade de tirar o telefone do gancho, né? O gancho mas é apertar o send ali para fazer ligação, para as coisas acontecerem. Cara, uma coisa que o Henrique trouxe lá no início, que foi justamente esse investimento em pessoas, né? Pela fala de vocês aqui, ele é um valor, né? Dentro da gestão do negócio. E como é que vocês fazem digamos assim, o passo a passo, um pouquinho da gestão de pessoas, como é que funciona lá dentro hoje? A gente está hoje bem posicionado de maneira bem independente, tá? Então tudo que eu vou falar aqui é relacionado à loja de vendas da Félix da Cunha 670. Nós criamos praticamente 2 direções, 2 braços, né? Então temos 2 modelos de negócio porque entendemos muito essa questão do foco. Como tem muita informação, acho que durante muito tempo se conseguiu administrar bem os 3 braços da empresa, né? Condomínios, locação e vendas, né? Mas com o tempo a gente foi precisando de olhares mais específicos. Então hoje a gente tem lá uma assessoria, né, de recursos humanos que está para apresentar a empresa, vamos lá, analisar perfil, faz o onboard, né, acompanha o corretor no começo, desenvolve alguns programas de mentoria. Tivemos um projeto de Universidade Feira Solto que a gente contou há 2 anos aqui. Na verdade, nós contamos nesse microfone, mas foi com a Cluster lá na época que nos ajudou a desenvolver isso. E a gente, de fato, sempre acreditou demais na questão do treinamento, na questão da equipe, na questão do... Eu acho que o pai trouxe uma fala que por mais que tu invista em pessoas, ainda é pouco, né? Por mais que tu invistas em equipe, ainda é pouco perto dos resultados que tu pode alcançar quando tu consegue promover a educação, assim, consegue promover o ensino de maneira igualitária, assim, sabe? Eu sempre tenho aquele pensamento que é mais ou menos faz o investimento em pessoas. Isso, mas daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, essa pessoa vai embora e leva o conhecimento dele embora. Não, o conhecimento também ficou na empresa. Agora faz esse mesmo cálculo uma empresa que não faz investimento em pessoas. Faz esse comparativo. A empresa que investiu e a empresa que não investiu. Cara, é destruição total. Sabe? A que não investiu é destruição total. Dá uma implicada aqui. A gente tá falando de pessoas e a gente sabe aí que metade da força praticamente da equipe de vocês são corretores e a gente sabe que os corretores são autônomos. Sim. Então a gente pode multiplicar por 3 os problemas que a gente tem para administrar esse pessoal. Sim. E o mercado, quando ele está em alta, né, que a gente já teve aqui a alta dos lançamentos que eram tiradores de pedido, sim, todo mundo era corretor. Agora, quando a gente começa a funilar um pouco mais, a gente enxerga a dificuldade que é fazer uma venda realmente. Traçando esse paralelo aí, o pessoal de antigamente era mais corretor do que o pessoal de atualmente? Dependendo do produto. Sabe? Eu acho que o imóvel de terceiros... Não esperava uma resposta objetiva, né? Amanhã o cara chega na empresa assim e diz, porra, mas tu disseste que... Não, mas pensando mesmo assim, é porque o imóvel de terceiros, o imóvel pronto, ele tem muitas características porque são vários imóveis. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O cara que está vendendo uma cobertura. Está vendendo uma cobertura aonde? Lá perto da Dom Joaquim. Ela tem 3 dormitórios, suíte, dependência de empregada, churrasqueira, piscina e não sei o que. Eu tenho que conhecer tudo isso. Tá, e a outra cobertura? Não, a outra cobertura é no Laranjal. Não tem piscina, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo, não tem aquilo, mas fica em frente à praia. Sabe? Então, o corretor ele tem que estar muito... ele tem que conhecer, ele tem que visitar, ele tem que estar apto a fazer toda a cartilha do corretor para poder vender. O imóvel de lançamento já é uma
uma venda que não é que seja mais fácil, mas é uma venda onde tu já tens um trajeto a ser seguido. Ali já está definido o preço, a condição de pagamento, é financiado, a tua renda é tal, sabe? E já tem um caminho mais fácil de ser seguido. Até porque se tu está vendendo a cobertura da Dom Joaquim, hoje tu quer 4 milhões, amanhã eu vou lá mostrar a tua cobertura. Quando eu cheguei lá para mostrar, tu disse, não, mas ontem eu fiquei pensando que eu quero 5. Como é que tu trata com isso, sabe? São coisas distintas em relação à construtora. A construtora não, ela foi lá, te fez uma tabela de vendas e disse, eu quero que tu venda nessas condições. Então é muito difícil fazer esse comparativo de... eu acho que o corretor, desculpa, Leandro, mas traz a história a gente tem aquela impressão, o corretor de imóveis, quando a gente fala essa palavra também, né? É o cara de agendinha no braço, é o cara que conhece todos os imóveis, que tem o telefone, né, dos proprietários na agenda. Eu tinha esse corretor de 23 anos que nos acompanhou. Cara, a agenda dele é sagrado, vai junto com ele para onde ele for, assim. O Google não tem tantas informações. E a gente começa a entender um novo jeito, né? Um jeito mais de processo, um corretor mais atento a processo, que é o cara de sucesso, que é o cara que faz a coisa acontecer, é o cara que segue o passo a passo ali do que precisa ser feito. E tem um outro ponto, né, que está na dor do corretor, é a parte da captação de imóvel, que também é outro processo. Pô, eu já trabalhei em imobiliária faz uns 10 anos como corretor e a metodologia que se tinha era de bater de porta em porta para achar o imóvel, a partir daí conhecer, fazer a ficha toda, trazer para a imobiliária, fotografar, enfim. Mas o corretor fazer isso. Hoje, muito imobiliário, tu tem uma figura exatamente. O profissional. Ou só o captador, né? Ou só o corretor captador, ou a imobiliária que tem parceria com fotógrafos para tirar essas fotos. Mas é uma coisa, né? É suado para tu conseguir o produto, para daí tu ter a possibilidade. Se tu não tem produto, cara, tu não tem nada. Mas acho que essa é a importância do mercado, de entender esses papéis. Né? Porque antigamente se colocava tudo nas costas de um corretor único que tinha que fazer todos esses papéis. E hoje tu enxergar que tu vai ter corretor que vai ser melhor nisso, naquilo, essa divisão das atribuições é importante para buscar resultados, porque é o que a gente está falando aqui. Hoje o mercado ele se abre para muitas possibilidades. Então, quando se fala em lançamento, a gente tem lançamento de Minha Casa Minha Vida até alto padrão aqui na cidade, né? Sim. Eu acho que uma grande mudança que eu tive ao longo do tempo foi exatamente quando eu trouxe para Pelotas o Terra Nova, né, que a gente conseguiu fazer uma parceria com eles. Eu vendi o terreno para eles, a gente desenvolveu o projeto e eu comecei a ter um relacionamento muito bom com eles, de debater quais eram os próximos passos. A gente inventou um produto novo que é o Moradas, porque o Moradas não existia, e o presidente me perguntou lá, um determinado dia, a gente estava em Santa Maria, e ele me perguntou, qual é a casa que está vendendo mais? Eu digo essa. Quem sabe a gente muda o projeto das próximas casas para esse modelo aqui. Vamos fazer uma suíte, um debate, né, estamos aqui fazendo uma conversa à toa, né? Mas vamos lá. E ele disse, gostei desse projeto, acho que é bem legal. E tu tem certeza que vende? Eu digo, tenho certeza que vende. E se não vender, porque eu vou gastar uma baita grana nesse negócio aqui para fazer umas placas, que eram placas de concreto, né? Então é placa de metal para fazer o concreto. Beleza, vou gastar 500 pau para fazer uma placa dessa. E se der errado, tu divide esse prejuízo comigo? Eu digo, não tem problema. Se tu dividir o resultado comigo, a gente... Aí tá bom, né? Não, isso não. E aí foi aquele papo de, né, vamos lá. E a gente fez essas modificações. Naquela época a gente começou a ter sucesso. E acho que foi uma expansão assim que a gente teve, porque acabamos indo para Santa Maria, Santa Cruz, Cachoeirinha, Gravataí. A gente foi para vários lugares. Eu andava feito uma piorra no estado, porque a gente vai e volta. Mas foi um período que a gente tinha exclusividade desse produto e foi um momento em que a gente conseguiu ganhar um dinheirinho e fazer algumas aquisições, comprar algumas áreas boas, e aí começou a trazer novos empreendedores para vender com exclusividade. Então a gente mudou um pouco do perfil da empresa, onde a gente passou
deixamos de ser simplesmente corretores para ser corretores, donos de área, com desenvolvimento de projetos, né? E aí a gente teve essas oportunidades cada vez mais crescendo, e hoje a gente tem parceiros novos chegando em Pelotas, exatamente porque a gente está trazendo, eu tenho certeza que esse ano a gente aprova, e o ano que vem a gente tem lançamentos. Vai começar as promessas, não vai pro ar. Vamos acelerar aí, Vinícius, Leandro. Não sobra para mim depois. Mas foi uma modificação de pensamento, uma visão diferente de tratar somente a venda. Não, isso que eu ia te perguntar. Tu criou o teu Oceano Azul? Ou perto disso? Eu acho que eu estou do lado dele. Não, Essa sacada é importante, né? A gente vê as imobiliárias todas brigando pelo que já existe, e tu foi atrás de algo que não existia. É isso. Né? É isso. Tu trouxe algo que... Qual é o empreendimento hoje? Qual é a imobiliária que tem exclusividade sozinha? Não é exclusividade com mais 10, né? O que tem exclusividade no empreendimento? Nós temos, realmente nós temos. A gente conseguiu fazer esse... E foi um jogo legal de ser jogado, assim, porque dentro dessa complementaridade, né? Eu acho que o pai sempre foi um visionário, buscador de negócios, de parceiros, relacionamentos, né? Bom, a gente estava falando antes de entrar no ar ali, mas o começo da Firô na BMI também foi um marco, né, para a empresa. Participar dessa associação, ter acesso às informações do Brasil inteiro, e ao mesmo tempo a gente teve que se desenvolver para vender aquilo que era colocado em exclusividade, porque a exclusividade só tem sentido quando tu entrega resultado, né? Então todo esse começo de trabalho assim, de preparar, de pensar naquele cliente incorporador como único negócio, como lá dentro da imobiliária, né? O corretor adora ter tudo na prateleira, né? Eu não quero dizer que eu não vendo nada, né? E a gente sabe o quanto é importante tu ter teu nicho de negócio, teu super nicho de negócio, trabalhar de maneira segmentada, e de alguma forma é difícil tu dizer, né? É quase impossível. A palavra mais difícil de ser dito, eu acho que é não, né? E para uma exclusividade dar certo, tem muito não que tu precisa dizer para fazer as coisas acontecerem. Então foi um belo crescimento assim em relação a não só financeiramente falando, né? Mas também eu acho que em relação à gestão assim nos abriu os olhos para muita coisa lá na época. Até pouco tempo atrás, os construtores chegavam já com o produto pronto. Eu quero que tu venda isso aqui para mim. E eu acho que a gente conseguiu transformar isso ao longo dos anos, de fazer com que o construtor, antes de dar o primeiro desenho, conversar para entender quais são as necessidades do mercado. E quem sabe a necessidade do mercado são os corretores. O corretor que está no dia a dia, está conversando, está sentindo que o cara quer um pouquinho maior, um pouquinho menor, o preço está errado, o preço está certo, sabe? Essas coisas. E isso fez com que hoje, ao chegar um novo construtor e a gente conseguir fazer uma parceria nas nossas áreas, a gente participa do projeto do início ao fim. Então a gente desenvolve o projeto e isso traz a assertividade necessária para que o projeto tenha uma realização de muito sucesso. Então eu acho que esse caminho foi um caminho bem legal que a gente seguiu. Perfeito. O Rodrigo trouxe um ponto aqui da ABMI, eu queria te perguntar, Henrique. Qual foi a importância, né, que a ABMI, o pessoal que ainda não conhece, a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, ela teve no sucesso, no desenvolvimento da Firosolto? Porque ali a gente tem hoje as maiores imobiliárias do Brasil, né, que se reúnem nos encontros para discutir, fazer ações de benchmarking. E eu queria saber o seguinte, como que isso se deu no longo da vida aí desde, acho que foi de 98? 98. Né? Em 98 eu tive... 2001 a gente entrou, né? Nós entramos em 98. Então, 2001 foi para GQP. E também mandar um grande abraço para a Beth, para o Pablo, Soldera, né, toda a equipe do back office, para a Rai também, que fazem a coisa toda acontecer, né? Isso é verdade, a equipe da BMI é sensacional. Na vida tem algumas coisas que eu acho que são fundamentais quando tu toma decisão, independente dela estar certa ou errada, mas tu tomar essa decisão, né? Em 98 eu queria muito ir ao encontro do mercado imobiliário na FIAPSE, que é a Federação Internacional, em Punta del Este. Eu peguei o carro, fui para Punta del Este, as crianças eram pequenas, né? Para participar desse encontro, para palestras, aquela coisa toda para entender melhor esse mercado. Eu ainda não tinha participado de alguns
encontros que fossem bons, e esse me chamou a atenção. Eu fui para Punta del Este. Aí, aquelas coisas que dão certo. Fui para Punta del Este, entrei no Conrad, um baita de um cenário, aquela coisa toda maravilhosa. Sentei ao lado de um uruguaio e do outro lado um porto-alegrense. Pronto. E começamos a conversar, aquela coisa toda, e tá, o que tu faz? Faz assim, faz assado, aonde? Pelotas, Porto Alegre, né? Bem, fomos, conversamos, almoçamos, jantamos, tudo batendo papo sobre negócio do mercado imobiliário. E um deles era o Ingo, da Auxiliadora Predial de Porto Alegre, que é uma das maiores administradoras do Brasil, né? E o cara disse, porra, mas o que vocês estão fazendo em Pelotas é muito legal, que era a questão do acomode-se por aqui, né? Ligar para todo mundo, fazer isso, fazer aquilo. Cara, posso te visitar? Eu digo, claro, vai lá, para mim vai ser uma honra. O cara veio 2, 3 dias depois, veio a Pelotas, ficaram 2 dias em Pelotas. Que legal. Ele mais 2 pessoas, vendo tudo que a gente estava fazendo, tal, adoraram tudo. Passou uma semana, me convidou para ir a Porto Alegre. E quando ele me ligou, ele disse, tia, vou te fazer um convite que eu acho que é bem legal. Assim, a gente fundou uma associação que se chama ABMI, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, que a gente está juntando grandes empresas e empresas que vão trocar informações, já que a gente não é concorrente na mesma cidade. Então, em Pelotas é só nós, e nós éramos naquela época, toda a região sul, só nós éramos os representantes. E aí, aquilo para mim, para a empresa, foi uma oportunidade de tu entrar nas outras empresas e saber o que eles estão fazendo de melhor. Então ali tu vai, capta aquilo que tem de melhor, aquilo que tu mais te identifica e traz para Pelotas. Coisas assertivas e coisas totalmente erradas que a gente tenta, mas foi uma universidade, sabe? Foi uma coisa que... É a única associação que eu conheço que tem esse perfil e tem muita liberdade, muitas amizades. A gente enfrentou alguns problemas com o passar do tempo, porque quando houve a abertura de capital da Lopes, a Brasil Brokers, começaram a entrar em outras cidades onde era concorrente, começou a haver muita discussão, sabe? Foi uma época meio chocante para todos associados que tinham associados de outra cidade entrando, mas sim, é um conhecimento. Agora em Gramado, vocês vão participar, em Gramado vai ser um encontro maravilhoso, vocês vão ter a oportunidade de ver realmente a prática do dia a dia, muito legal, muito legal. Não, maravilha, ouvi esse teu feedback para a gente lá na agência, é um dos clientes, né? A ABMI é um dos clientes da Arcona. Pô, é muito legal, assim, e realmente o que a gente ouve falar é esse crescimento, é essa a acumulação de conhecimento de diferentes realidades que vão te ajudando a desenvolver o teu negócio, a tua visão de mercado e por aí vai, né? O papo tá bom, tá show de bola, né? O relógio tá acho que apertando. A gente podia pegar fazer aquela pergunta lá diretaço pro Rodrigo, que ele não queria falar, né? Que os planos do futuro. Já chegando na finaleira, assim, né? A gente já tem alguns quadros, mas assim, só pra... Não, tem empreendimento para sair até dezembro, vai ter lançamento, tem Minha Casa Minha Vida, tem empreendimento, tem loteamento, tem casa. Vai ser o ano que vem tem loteamento nobre, vai ser, olha gente, o ano que vem, esse ano e o ano que vem serão assim, os próximos 12 meses, eu garanto para vocês, com exclusividade, que teremos grandes lançamentos aí, se Deus quiser, está tudo caminhando para que a gente consiga fazer as aprovações na prefeitura. A gente está aguardando o poder público, né? A gente não pode ainda dizer porque não está aprovado, mas eu acredito que a gente consiga aprovar. Eu fico na saia justa sempre, acostumado. Mas assim, eu acho que Leandro e Vinícius, eu acho que os próximos passos, né? A gente agora em julho, nós demos um novo passo, eu acho que escutando e rememorando assim, todos esses diferenciais que a Ferro foi tendo ao longo do caminho, né? Comprar a primeira central telefônica, volto a dizer, né? Investir, trocar de nome, quando todo mundo era algo relacionado à casa, ir para o lado Ferro solto, né? E campanha do Commodities por aqui, para tentar acabar com a exclusividade. Sempre foi uma palavra que estava na moda e está na moda até hoje, disruptivo em relação à criação de algumas frentes, assim, né? E esse ano a gente entendeu que nós podíamos mais como empresa, como imobiliária, né? E a gente olhou para o mercado de maneira geral
o pai tinha comprado, dentro da estratégia dele de ampliar a empresa, né, e nós retomarmos e termos uma sede única, ele comprou um terreno no centro em 2016, para que a gente pudesse fazer uma única loja da Firô, uma loja grande, né, para que pudéssemos unir os 3 segmentos que estão separados fisicamente até hoje. E com a chegada de aplicativos e o mundo da desintermediação, Uber, Airbnb, Couchsurfing, tudo que aconteceu ao longo do caminho, a gente entendeu que a geração mudou, que as necessidades mudaram, que chegou uma geração que não quer mais comprar necessariamente as coisas, que quer usufruir das coisas, que ela quer muito mais cedo que necessariamente ter, né? E aí a gente começou a adaptar, olhar para aquele terreno e entender o potencial que ele tinha. Então a gente transformou um projeto que era para ser uma única loja, né, a sede da imobiliária, a gente transformou no nosso empreendimento, no nosso primeiro empreendimento, na nossa primeira incorporação, né? Então nesse ano a gente lançou há 2 meses aí o Morar Connect Living, um apartamento no centro de Pelotas que carrega o slogan, né, de criado para o investidor, pensado para o usuário. Porque de fato são 80% dos apartamentos são estúdios com objetivo de locação, né, compra para locação, para explorar a questão muito da locação temporada, né, que a gente vem vivendo hoje. E apartamentos de 2 dormitórios, obviamente, para uma composição de planta. E ele tem um grande diferencial, que é um hall gastronômico, né? Então a gente, ao entender a necessidade do cliente, a gente está conectado com aquilo que de fato as pessoas querem lá na ponta, né, do nosso papel como imobiliário aqui. Nós transformamos todo o primeiro pavimento do nosso empreendimento num hall gastronômico, então são 10 operações de gastronomia no centro de Pelotas. A gente brinca assim que é morar em cima do Poço São José, né, pra gente ficar com essa comparação aqui que a gente quer trazer, porque a gente quer que o prédio tenha vida, quer de fato trazer uma coisa bem diferente para a cidade. Tá? Então esse foi o nosso movimento. Esse foi o nosso movimento. Eu faço questão de convidá-los para tomar um café amanhã, depois da manhã, quando puderem. Leandro é nosso cliente no Loft lá, né? No Loft Café 670 lá. Então, geralmente depois das 10, né? Depois das 10 tem academia, aquela coisa. Claro. Depois das 10 eu estou lá, sempre tomando um café, batendo um papo. E só para apresentar para vocês o empreendimento Morar, realmente é muito bonito. A gente participou intensamente no projeto, com muita gente da nossa equipe, um arquiteto sensacional que é o Jonas Schiaffino de Porto Alegre. A gente fez um projeto que realmente tem tudo a ver com Pelotas, né? Inclusive eu falo sobre isso lá, que o centro de Pelotas me deu absolutamente tudo. Eu vivi no centro, a empresa cresceu no centro, e quando o Rodrigo me chamou a atenção que não era mais para fazer a nossa sede no modelo que eu estava pensando, que eu deveria deixar um legado para a cidade de Pelotas, e eu acredito que esse projeto realmente tem tudo a ver com o centro de Pelotas, até para que a gente possa levar o centro de Pelotas novamente àquilo que ele sempre foi. A cidade está crescendo, está se expandindo para todos os lados, e o centro está ficando um pouco esquecido, né? Eu acho que a ideia do Rodrigo foi muito pertinente. Eu tenho certeza que o sucesso que está havendo hoje nas vendas é exatamente por isso, por tudo muito bem projetado. Show de bola. Muito bem, gurizada. Chegando na finaleira aqui, né? Já, a gente tem alguns quadros aqui para encerrar o episódio. O primeiro deles, né? O Gotas Nada, o Outdoor do Empreendedor, que é o seguinte: a gente pede para os nossos poderosos deixar uma frase para outros empreendedores. O pessoal que está naquela, voltando lá no tempo, lá em 1980, vou por aqui, vou por ali, enfim. Vou deixar vocês pensando. Enquanto isso, nós vamos puxar ele, o Gotas de Inspiração. Sucesso é uma maratona com milhões de tiros curtos de disciplina. Eita porra. Esse é forte. Teu amigo, JJ, conhece? Meu brother. Entrevistamos ele na Gramado Summit, né? Gramado Summit, tu pegou Dá um conjunto, beijo, abraço pro Joel J. Desse um gravataço nele, não deixasse ele sair, a assessora tava me com medo com os olhos, deu, acabou. Coitado do cara lá, falando bem faceiro, né? Vamos repetir aqui, pessoal, então a frase do Joel J. Sucesso é uma maratona com milhões de tiros curtos de disciplina. Pessoal, Maravilha. Deixamos a reflexão no ar para dar tempo para vocês
pensarem, né, de vocês, o que vocês têm a dizer aí no... A gente fala aí no outdoor, né, porque a gente é mais das antigas. Então, um outdoor aí numa das principais avenidas lá de São Paulo. O que vocês Avenida deixam Paulista, 40x4, assim, negócio... Pá, sabe aquela porrada no olho, assim? Eu não saberia uma palavra pronta, assim, para poder deixar. Vou te deixar pensar um pouquinho mais. Uma frase, mas diz aí, Rodrigo. Não, eu né, enquanto pensava nisso, né, na frase que o Vinícius acabou de trazer aqui também, só uma ficou martelando na minha cabeça, assim, que é coragem. Eu acho que eu não diria mais nada e não desejaria mais nada a ninguém que não fosse coragem, assim, coragem para sair da cama, coragem para enfrentar o que a gente precisa enfrentar, coragem para, enfim, aceitar as coisas que muitas vezes a gente precisa aceitar, coragem para empreender, coragem para tirar o telefone e ligar para o cliente e escutar não, coragem para, enfim, sair na chuva, embora a cama esteja muito, né, mais quentinha e faça muito mais sentido. Coragem para fazer as coisas acontecerem. Eu acho que esse é das palavras que me acompanham assim na minha vida. E é o que eu desejaria para absolutamente todas as pessoas aí que desejam empreender de alguma forma. Porque empreender é complicado pra caramba, né? E o corretor, por assim dizer, é um empreendedor de si mesmo, né? E quando ele entende que ele é um empreendedor de si mesmo, o ganho que ele tem, os resultados que ele consegue são infinitamente maiores quando ele entende que ele carrega, que CPF e CNPJ são a mesma coisa e que ele carrega as coisas dele. Coragem. É muito parecido com isso. Eu me lembro, quando falasse em coragem, eu me lembrei das palavras que eu tive lá com o Dr. Jorge Gerdau, no dia que a gente estava recebendo o Troféu Ouro. E ele me perguntou sobre o porquê que a gente conseguiu. E eu disse, a gente só conseguiu porque foi persistente. Né? A gente teve muita persistência para conseguir, porque aquilo ali troféu bronze, prata. Quando a gente recebeu o segundo prata, porque a gente tinha quase certeza que ia levar o ouro, a gente não levou. E aí dá aquela, sabe, brochada, todo mundo cai, aquela coisa, eu digo, levanta a mão de novo, a responsabilidade é minha, a gente tem que ter persistência, porque só através da persistência a gente vai poder fazer com que as coisas aconteçam. E tem uma coisa que aí não é palavra fechada, não é uma palavra, mas é das coisas que eu gosto, assim, eu não me formei, né? Eu não tenho um grau superior. E sempre me olhava junto à escola com aquelas pessoas que tiravam 10. E meus pais não, principalmente a minha mãe dizia, pô, meu filho, tu é 6, 7, 6,5, e aí, sabe? Mas eu sempre acho que essas pessoas que tiram a nota mediana são aquelas pessoas que, como eu, tem muita... eu não gosto de seguir muitas regras, eu não gosto muito de fazer tudo, aquela coisa toda certinha e tem que ser assim. Não, eu sou um pouquinho, eu gosto de fazer outras coisas. Então, eu acho que o fato de persistir, eu quero deixar claro que aquelas pessoas que não tiveram um terceiro grau, não tiveram a sua universidade, que eles também têm a oportunidade de ser alguém na vida, que eles podem crescer, que eles podem arriscar e fazer as coisas acontecerem. Então eu sempre levo essa mensagem de é possível tu acordar e fazer a tua parte. Faz o teu melhor e faz a tua parte. Né? Nós estamos aqui que eu não preciso ser melhor do que ele, mas hoje eu posso ser melhor do que eu fui ontem. Né? Essas palavras, inclusive, não são minhas, é do Bernardinho, né? Ele que gosta de dizer, eu só preciso ser melhor do que ontem. Então eu acho que é fundamental tu acordar e saber que tu pode vencer, que tu pode trabalhar, te acorda e faz as coisas acontecerem. Show de bola. Muito bem, contatos, agora o Jabá, contato pessoal, eu quero saber mais sobre a imobiliária, quero trocar uma ideia, mandar um currículo. Quero trabalhar lá, e aí? Depois das 10? Félix da Cunha 670, a nossa loja de vendas. Para quem, né, gostou do papo aí, quer seguir, eu conto ainda muito pouco de trabalho, muito mais da minha vida familiar ali e amigos no Instagram, mas é @RodrigoFirô, né, para quem quer seguir. E 3025-8585, esse número nos acompanha aí, eu acho que há 30 anos, desde que a imobiliária foi fundada, né, espalhado nas placas pela cidade para todo mundo que estiver procurando imóvel, querer saber um pouquinho mais sobre a empresa. E o @DaFirossolto no Instagram? @Firossolto
Vendas, né, é para nos acompanhar na loja de vendas ali, @Ferosolto Vendas e @Ferosolto Loja de Administração e Condomínio. É Ferosolto Locações, né? É, @Ferosolto. Show de bola. Muito bem, então, gurizada, nós vamos fechando por aqui, agradecer a presença do nosso Poderoso, compartilhar um pouco da história, né, dessa baita imobiliária da nossa região aqui. Também lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para Sebrae, seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. E é claro que também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Impulsione seu negócio com design, tráfego pago e registro de marcas. Acesse o @Agência Arcona e também falamos para VG, Gestão de Resultados, Projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o @VG Associados e saiba mais. Muito bem, gurizada, nós vamos fechando mais uma edição do podcast do Café Empreendedor por aqui. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.